tá? Então, quando a gente fala dos conceitos aplicados à vacinação, a gente vai falar primeiramente com relação às medidas de prevenção, tá? Então, a principal medida de prevenção de doenças vai ser pela imunização. Então, vai ter que ser pela vacinação, tá? Então, o objetivo disso é justamente conferir para esse indivíduo, tá, que vai ser vacinado, essa imunidade. Então, essa imunidade vai ser contra determinada doença. Então, logo quando a gente fala de conceito de vacinação, né, que é o ato de vacinar, ou imunização, tá? Que vai ser a aquisição dessa proteção imunológica contra uma doença, né? Geralmente essa doença é infecciosa, então o ato de vacinar, ele lhe trará imunização, que é justamente a aquisição dessa proteção imunológica, tá? E quando a gente fala de imunização, a gente tem a questão de falar também da imunidade. Então, a imunidade, ela vai ser justamente o estado dessa resistência. Então, geralmente vai estar associada à presença de anticorpos, né? E esses anticorpos, eles possuem ações específicas sobre o nosso organismo, né? Que é responsável por qualquer tipo de doença infecciosa específica ou sobre algumas das suas toxinas que podem ser aí variáveis. E a gente vai ter tipos de imunidade, então a gente vai ter a imunidade ativa, tá? Que é aquela que ela pode ser dividida de duas formas, tá? Que vai ser a imunidade natural, que é através de alguma doença que a pessoa pegou, e aí ela vai adquirir anticorpos para aquele tipo de doença que ela pegou, para aquele tipo de gripe que ela pegou, para aquele vírus que ela pegou, então ela vai adquirir para aquele tipo de vírus, tá? E vai ter também aquela imunidade ativa artificial, que é através dos imunobiológicos, né? Através das vacinas, tá? Que vai trazer essa imunização. E tem também a imunidade passiva, que ela pode ser de forma natural, que é a transplacentária, que ocorre geralmente da mãe para o bebê, né? Então a gente chama de imunidade passiva, que não necessariamente essa imunidade vai estar relacionada ao indivíduo ter tido essa doença ou ter se vacinado, mas sim dele ter adquirido essa imunidade, por exemplo, da forma natural, através da mãe para o feto, ou da forma artificial, que pode ser através de soros, né, ou homólogos ou heterólogos, que a gente vai estudar sobre isso também mais à frente. E aí a gente tem alguns conceitos também importantes para entender, que é sobre a questão das vacinas e as imunoglobulinas, tá? Então, os imunobiológicos, eles vão se constituir em vacinas e imunoglobulinas, né? Soros, vamos dizer aí. A gente conhece alguns tipos de soro, como, por exemplo, soros antiofídicos, antiescorpiônicos. Isso vai depender muito da necessidade do indivíduo para o momento. Mas quando a gente fala de vacina, a gente precisa entender que as vacinas, elas são preparações que elas contêm micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ser inativados ou atenuados, tá? Em suas frações ou em suas frações. Então, elas são possuidoras dessas propriedades antigênicas, tá? Que vão induzir justamente o seu sistema imunológico, nosso sistema imunológico, a produzir esses anticorpos que vão trazer essa imunidade para nós, tá? Já as imunoglobulinas, elas contêm esses anticorpos necessários, elas já contêm esses anticorpos, ou seja, elas não necessitam, né, desses antígenos, dessas propriedades antigênicas para adentrar em nosso corpo e assim produzirmos anticorpos. Não, ela já tem os anticorpos na sua formulação. Esses anticorpos que são necessários para combater qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de intoxicação para o que ela está sendo destinada, tá? E ela pode ser apresentada na forma homóloga, tá? Que é a questão da origem humana, e da forma heteróloga, que a gente vai ver aí que tem uma questão da origem animal. Com relação à classificação dessas vacinas, a gente vai ter a classificação segundo tipo de antígeno. Então, a gente vai ter a questão do agente vivo atenuado, né, que são os vírus vivos atenuados, e a gente vai ter esses ativos, né, esses agentes vivos atenuados em algumas vacinas, como é o caso da BCG,
da polio, tá? Do sarampo, da cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, a questão da febre amarela, a varicela, a rotavírus e a febre tifoide, por exemplo, que são vacinas que a gente faz uso na forma oral, tá? E não de forma parenteral. A gente vai ter o agente inativado, tá? Que pode ser a polio, que vai ser a VIP, né? Que vai ser aí a questão parenteral, porém VIP. A gente vai ter a questão da pertussis, só que nesse caso relacionada às células inteiras e às celulares, que a gente tem outro tipo também de pertussis, tá? Que não é de agente inativado. A gente vai ter a hepatite a raiva e a Covid-19, tá? Sendo que a Covid-19 de agente inativado é a Butantan e a Sinovac. A gente tem outro tipo de vacinas Covid-19 que não possuem agente inativado. A gente vai ter também as fracionadas de base proteica, tá? Também chamadas de subunidade. A gente vai ter a hepatite B, a DT, tá? Que são os toxoides tetânicos e diftéricos, tá? Que é a vacina contra a difteria e tétano. A gente vai ter a influenza, outra forma da pertussis, que vai ser acelular e fracionada de base proteica, tá? E vamos ter também a questão da HPV, que eu passei um vídeo para vocês na aula passada, falando, né, até um vídeo animado, falando da questão da HPV, como ela é feita, em que idade, as mudanças que a gente teve no calendário, né, atual aí, a idade que foi modificada, né, entre meninos e meninas, as pessoas que convivem com o HIV. Temos também a questão das fracionadas de base polissacarídica. Então, a gente vai ter a vacina contra a meningite, né? A vacina contra a pneumonia. E a gente vai ter também a questão da vacina contra a influenza do tipo B, né? Nessa forma de fracionadas de base polissacarídica. E a gente vai ter de vetor viral recombinante, que aí a gente entra com mais um tipo de vacina, né, no caso 2 tipos aí para a Covid-19, que a gente vai ter a AstraZeneca e vai ter a da Fiocruz também, nessa forma de vetor viral, que é a recombinante, tá? E tem também a questão das diferenças, que a gente fala de vacina viva, vacina não viva, né? E muitas vezes a gente fala, mas o que é isso que eu não entendo? Então, a gente tem as diferenças entre essas vacinas vivas, atenuadas, e essas vacinas não vivas, né? Então, as principais características, elas vão percorrer aí entre a produção, a necessidade do reforço dessa vacina e o tipo de imunidade que ela vai induzir no ser humano, tá? Então, quando a gente fala com relação à produção da vacina viva, de forma atenuada, a gente vai ter uma produção de seleção desses micro-organismos de baixa virulência, tá? Então, o patógeno, ele é cultivado sob condições adversas em meios de cultura para essa atenuação, para que a gente tenha o antígeno para ser injetado no ser humano e a gente aí produzir anticorpos. Quando a gente fala da vacina não viva, os patógenos, né, os virulentos, eles são inativados por tratamento químico, tá? Tratamento químico, físico ou através de manipulação genética. Ou então vão utilizar esses componentes imunogênicos deles extraídos. Então, basicamente, a diferença é essa. Um é de seleção de micro-organismos de baixa virulência, né, onde esse patógeno vai ser cultivado através dessas condições adversas, tá? E o outro através de manipulação, né, por tratamento químico, físico, através de manipulação genética, tá? Então, quando a gente fala da questão da necessidade do reforço dessa vacina, quando a gente fala da vacina viva atenuada, a gente tem a questão da repetição dessas doses. Então vai visar cobrir essas falhas da vacinação anterior. Então, a imunidade, uma vez que ela é induzida através do antígeno que foi colocado no seu corpo, né, e que tem a necessidade desse reforço, é de longa duração, tá? Então, quando a gente fala da vacina não viva, a gente fala
que a mesma coisa de dizer que vários reforços para a indução de boa imunidade. Tá? Então, exceto as vacinas polissacarídicas, que a gente vai estudar também, que não são conjugadas. Tá? E com relação ao tipo de imunidade induzida, quando é a vacina viva atenuada, a gente vai ter a questão de uma vacina que vai produzir um tipo de imunidade humoral e celular. E na vacina não viva, ela vai produzir um tipo de imunidade aí, ela vai induzir principalmente um tipo de imunidade humoral. As vacinas do PNI, elas podem ser realizadas, tá, simultaneamente, exceto as vacinas atenuadas parenterais, tá, como por exemplo, a febre amarela, a tríplice viral, a tetraviral, tá, em crianças menores aí de 2 anos, que é primovacinadas, a gente tem que ter essa noção, tá, e a gente vai ver que tem algumas que não podem ser feitas juntas e que precisa ter um período aí, tá, para essa vacina. Então, quando a gente fala de intervalo recomendado para essa administração, a gente tem que olhar o tipo do antígeno. Esse antígeno é inativado, é atenuado por via parenteral, tá? Quando a gente fala que esse antígeno ele é inativado, o intervalo não precisa ser nenhum. Então, necessariamente, a gente não vai precisar de um intervalo para essa vacina. Quando a gente fala que o tipo de antígeno é atenuado e inativado, a gente também tem a resposta de que o intervalo não necessariamente vai precisar existir. Mas quando você fala de um atenuado e que tem um atenuado ainda por via parenteral, a gente vai precisar ver qual é a vacina, quais são os critérios dessa vacina, para que ela serve, né? E a gente vai ver aí que vai ter um intervalo de 30 dias, tá? Em algumas situações especiais, aí no caso de vacinação, esqueceu de vacinar a criança, não levou no dia correto, intervalo mínimo aí de 15 dias, né? Principalmente aí quando a gente fala de vacina de febre amarela, tríplice viral, tetraviral, né? Entre essas pessoas aí primo vacinadas, né, para ambas essas vacinas e os menores aí de 2 anos de idade, tá? Ou também simultaneamente ou com intervalo de 30 dias, salvo em situações especiais, isso vai depender muito da situação vacinal da pessoa que vai, da criança que vai, tá? Com esse mínimo aí de 15 dias, respeitando o mínimo de 15 dias para pessoas maiores de 2 anos de idade. As vacinas, elas podem também apresentar algumas contraindicações gerais, né? Que essas contraindicações, elas vão se aplicar a todas as vacinas e contraindicações específicas para vacinas atenuadas, tá? Então, a gente vai ter que considerar também algumas questões que a gente vai listar, né? De contraindicações, tá? Considerar a ausência, né, de estudos ainda aí com relação a essa co-administração, tá? Principalmente quando não se recomenda a administração simultânea das vacinas de Covid-19 com outras vacinas, porque ainda está nesse processo de estudo, é uma doença nova, é uma vacina nova, e vai se preconizar aí sempre um intervalo de 14 dias entre as vacinas de Covid-19 e as diferentes vacinas que temos aí no nosso calendário nacional de vacinação. Justamente pela falta ainda de essa ausência de estudos por se tratar de uma situação nova que o país está vivenciando. Então, a gente tem as contraindicações gerais da vacinação, temos os eventos adversos graves após o recebimento dessa dose anterior e temos também a questão da hipersensibilidade, né, que é a reação anafilática e uma possível reação alérgica, né, aos componentes, né, dos produtos da nossa vacina, tá? Com relação às contraindicações na utilização de vacinas de vírus, né, de bactéria viva, a gente tem contraindicações sim. As principais contraindicações são a questão de neoplasia maligna, que aí a gente vai partir para o lado das pessoas que estão tratando em tratamento de CA, né, de câncer, que descobriram recentemente algum tipo de neoplasia, algum tipo de tumoração.
E aí sim a gente vai contraindicar essa utilização dessa vacina de vírus bactéria viva, tá? A imunodeficiência congênita ou adquirida. Alguns médicos eles são a favor de fazer, outros não, isso vai muito além, mas temos protocolos do Ministério da Saúde que diz para não fazermos, tá? Gravidez, tá? Exceto quando a gestante estiver sob alto risco de exposição a algumas doenças virais, como por exemplo aí agora a questão do Covid, né? Nossas gestantes, elas estão fazendo uso da vacina, sim. Em algumas situações, tá? É necessário, sim, um adiamento da vacinação, principalmente com o intuito aí de não se atribuir às condições vulneráveis à saúde pela vacina, o risco desses eventos, né, adversos após essa vacinação. Então, a gente precisa reforçar que essas condições se restringem, tá? Apenas a questão desses adiamentos e que isso não vai se perfazer às contraindicações da vacinação. Então, as falsas contraindicações induzem muito essas oportunidades aí, né, de perder a vacina. Então, a gente precisa dar uma atenção, redobrar uma atenção a essa situação, tá? Para que seja garantida essa vacinação em tempo oportuno a essa população, otimizar esse tempo. Já que é tão difícil, às vezes, por exemplo, pessoas de zona rural levarem os filhos para vacinar. Então, otimizar, ver o que pode ser feito junto, ver também a possibilidade de levar essa vacina até eles, não esperar somente que a pessoa procure a unidade básica de saúde atrás do imunobiológico. Há várias formas de se pensar, né? De se ver com a gestão como se pode fazer isso. Então, temos também situações em que se recomenda adiar a vacinação para todas as vacinas. Então, por exemplo, doenças febris agudas, moderadas ou graves. Então, febre aí nas últimas 24 horas, teve febre nas últimas 24 horas, a gente não aconselha fazer a vacina, mas é qualquer vacina. Não porque é Covid, porque é febre amarela, não. É qualquer vacina. Teve febre nas últimas 24 horas, a gente não recomenda realmente realizar. Né? Até porque os sinais, os sintomas da doença não sejam atribuídos ou confundíveis com os possíveis eventos adversos que essa vacina que será dada pode acarretar na pessoa. Então, para que a gente não confunda e não atribua esse evento adverso à vacina, é melhor que se espere o período de 24 horas sem febre e aí se realize sim a vacina. Temos também a questão de não recomendar, tá, de adiar a vacinação para algumas vacinas virais vivas atenuadas, tá, orais ou injetáveis, como é o caso, por exemplo, de tratamento com corticoides, né, em dose de imunossupressão, equivalente aí por exemplo, a prednisona. Quando a gente fala uma dose, né, de 2 mg por quilo dia, né, para a criança, ou de 20 mg por quilo dia para o adulto, né, por mais aí de 2 semanas. Então, adiar essa vacinação aí por 30 dias, tá, após a suspensão desse tratamento. Então, parei hoje, vou tomar a vacina hoje. Não. Eu tenho que esperar um período aí de 30 dias após a suspensão do tratamento dessa pessoa, para aí sim poder fazer a aplicação desse imunobiológico, para que a gente também não confunda com algum efeito adverso, ou também que a vacina possa causar algum efeito não desejado nesse período, ainda mais que a pessoa está fazendo um tratamento. E quando a gente fala de tratamentos com corticoide, mais perigoso ainda, tá? Então, outras terapias aí, imunodepressoras, né, do sistema imunológico. Então, quimioterapias, radioterapias, tá? Então, adiar aí por pelo menos 90 dias após a suspensão do tratamento para se utilizar a vacina, tá? Transplantados também de medula óssea, tá? Precisa ter um intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para se realizar vacinas virais aí vivas, né, atenuadas, sejam elas orais ou sejam elas injetáveis aí na sua forma parenteral. E temos também algumas falsas contraindicações à vacinação. Então, por exemplo, doença aguda benigna, né, sem febre, prematuridade, baixo peso ao nascer, exceto para BCG, que a gente sabe que para tomar BCG,
o paciente, né, o bebê, o RN, ele precisa ter no mínimo 2 quilos. Se ele não tiver 2 quilos, ele pode estar com saudável, mas ele não vai poder utilizar a vacina, tá? Então, e também, por exemplo, pessoas com diagnóstico prévio, né? Por exemplo, tuberculose, qualquer luxe, tétano, pólio, sarampo, cachumba, doenças neurológicas estáveis, ou que essa doença seja pregressa, que possa causar sequela, ou que já tenha sequela presente, né? Antecedente familiar aí de convulsão, morte súbita, alergias a esse tipo, tá? Exceto aí as alergias graves, tá? Algum componente, por exemplo, de determinada vacina, tá? Desde que essa anafilaxia aí seja comprovada, tá? Fora isso, tranquilo. Então, tem também a questão de histórias de alergias não específicas, tá? Indivíduo, familiar, de evento adverso à vacinação, por exemplo, algum tipo de convulsão, tá? Uso de antibiótico profilático, terapêutico, antiviral de tratamento com corticosteroides em dias alternados, tá? Em dose de não imunossupressor, então não há necessidade de contraindicar a vacina nessa situação. Então, uso também de corticosteroides inalatórios, tá? Ou, por exemplo, pessoas que têm asma, que fazem o uso, né, desses corticoides aí inalatórios, não tem necessidade de contraindicar nesses casos a vacina, tá? Tópicos, tá? Em dose de manutenção fisiológica, né? Quando o usuário ele é um contato domiciliar aí, por exemplo, de gestante. A questão também de pacientes em profilaxia pós-exposição ou reexposição com a vacina da raiva, por exemplo, que é inativada. Então, internação hospitalar, exceto, né, para a vacina VOP de mulheres no período de amamentação. Então, a gente precisa considerar situações de adiamento para a vacina da febre amarela nessas situações, tá? E aí a gente entra, que eu também coloquei um vídeo lá para vocês, na questão da organização dessa sala de vacina. Eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. Quem não assistiu, assista, por favor, essa questão da organização das salas de vacina, que é necessário para vocês darem continuidade aos estudos, tá? Porque a gente precisa entrar na parte que contempla todas as vacinas. Então, vocês precisam ter estudado esses cuidados aqui, tá? Essa questão dos conceitos aplicados à vacinação, que a gente fala detalhadamente, que eu vou deixar disponível para vocês, os slides, tá? E tudo mais. O material também, eu acho que tem um material do Ministério da Saúde, que é do estado de Goiás, tá? Mas, como é do Ministério da Saúde, ele serve para a região nacional toda, independente de ser Goiás, Bahia, o que for. Então, eu vou deixar linkado, tá? No ambiente virtual do aluno para vocês. E preciso que vocês assistam o vídeo, tá? Da organização da sala de vacina, para que a gente possa dar continuidade aqui também, tá? Então, quando a gente fala da organização, né, da sala de vacinação, então a sala de vacinação ela é destinada para essas atividades de imunização. Tá? Então, a gente tem os prerrogativos, né, do Programa Nacional de Imunização, e nesse ambiente, os cuidados primários à saúde, os procedimentos de vacinação, eles devem ser realizados com segurança, com critério. Então, por quê? Porque ele visa prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, portanto, a gente precisa manter essa sala organizada, tá? E em ordem nas práticas rotineiras de vacinação. A gente está trabalhando com vírus, então seja ele vivo, atenuado, seja o que for, é vírus, né? Você está mexendo com antígenos para causar um anticorpo. Então, isso tudo precisa ser organizado, precisa ser destinado, mantendo as boas práticas de vacinação. Então, as ações de vacinação, elas são executadas pela equipe de enfermagem, tá? Essa equipe é treinada, é capacitada para esses procedimentos de manuseio,
de conservação, de preparo, de administração desses imunobiológicos, como também uma triagem de qualidade, o registro no sistema, que é importante, tá? E às vezes você faz tudo lindo, maravilhoso, esquece de registrar, que é o mais importante, e quando vai para o Ministério da Saúde não consta, os indicadores dos municípios estão lá embaixo, tá? Então, o descarte desses resíduos. Então, a equipe da sala de vacina, ela é formada, né, pelo enfermeiro, que vai ser o enfermeiro aí da unidade, que ele precisa, sim, ter rotina de visitar essa sala de vacina para saber como está, ele precisa saber como é que está a vacina dele, quantas tem, porque o enfermeiro, ele é responsável também por isso, não somente o técnico auxiliar de enfermagem, o técnico lá da sala de vacina, tá? Então, é fundamental a presença de 2 vacinadores por turno de trabalho, tá bom? Então, a gente sabe que, por exemplo, no interior nós temos normalmente 2, né, funcionários ali na vacina, que fazem o período aí de 40 horas. Quando a gente fala por turno de trabalho, não significa que tem que ser 2 de manhã e 2 diferentes à tarde, tá? Então, os 2 da manhã também podem trabalhar à tarde, tranquilamente, fazendo aí sua carga horária de 40 horas, que é a carga horária natural aí das unidades básicas de saúde. E as responsabilidades, né, de nós enfermeiros aí da sala de vacinação. Então, as nossas principais responsabilidades, né, é a questão do treinamento, da supervisão da nossa equipe do setor, tá? Então, eu treino e eu supervisiono essa equipe também. Então, eu provei e prevê os insumos, os materiais, os impressos que são necessários, tá, para o trabalho diário, porque não pode faltar nada. Ah, chegou o menino para vacinar, não tem a vacina, não tem a seringa, não tem o algodão, não tem o cartão, tem que ter. Não pode esquecer nada, tá? Então, conhecer, controlar, garantir essa reposição semanal do estoque de vacinas no setor, fazer o gerenciamento da rede de frios, super importante. Então, realizar a notificação, a investigação dos casos e de eventos adversos possivelmente relacionados à vacinação. Então, verificar o prazo de validade desses imunobiológicos, identificação desses frascos, porque muitas vezes já vem do estado com a data de validade muito próxima. Então, você não vai dizer que não vai aceitar, você vai aceitar essa vacina, mas você vai ter que olhar ela e utilizar ela ali naquele período, né, o mais rápido possível. Então, a questão da solicitação de mudanças, de adaptações aí para que o ambiente da sala de vacinas tenha adequadas condições de trabalho. Então, a questão da temperatura, né, a questão da mesa, da cadeira, de onde essa, por exemplo, geladeira vai estar localizada no processo de organização aí da sala de vacinas. Fala disso, é bom vocês verem no vídeo, a animação que eu coloquei, vocês vão ver o quanto que é importante essa questão da organização, da geladeira estar no local correto, de não pode estar no local onde bate sol na parede, por exemplo, tá? Então, a necessidade, né, de conhecer, de avaliar, de acompanhar as coberturas vacinais da sua área de atuação, né, está apto para tomar a decisão de nível local, de liderança da equipe de enfermagem, da equipe de saúde aí que você está coordenando, ter um bom contato aí com o seu coordenador de imunização, com o seu coordenador de vigilância epidemiológica, ler sempre os manuais de boas práticas, de boas técnicas, então sempre ficar a par disso. A questão também de fazer a revisão do arquivo, né, desses cartões de controle, né, que são os cartões espelho. Depois do PEC, muita gente deixou de utilizar, mas é necessário ainda para a gente ter esse cartão espelho, ter o controle da vacinação, tá? Para convocação, para busca ativa desses faltosos, tá? Principalmente gestante, criança, precisa estar ali mais no pé. Somar as doses registradas, né, no mapa diário de vacinação, encaminhar esse boletim mensal de doses aplicadas ao serviço de vigilância e saúde. Alguns são mensais, outros são diários, vai depender muito, principalmente quando a gente está em campanhas, né? Que tem que estar ali alimentando o sistema sempre. A questão da avaliação, do monitoramento,
sistemático, né, dessas atividades desenvolvidas aí, né, de propor essas medidas para melhorar o trabalho da sala de vacina. E os cuidados com a sala de vacinação. Então, a sala de vacinas, ela deve ter condições ideais de limpeza, de higienização, e para isso faz-se necessária essa realização dessa limpeza diária, tá? Do início e no final do turno de trabalho. E sempre que necessário. Tá? Então, a limpeza ela apresenta alguns objetivos, né? Que é a prevenção de infecções, que é proporcionar um conforto e segurança ao cliente, ao paciente, né? À equipe de trabalho que está ali e a manutenção, né, do ambiente limpo ali e agradável. A limpeza, né, terminal, ela deve ser realizada quinzenalmente, tá? E ela vai abranger aí os tetos, as paredes, as janelas, as luminárias, as lâmpadas e tudo isso tem que limpar, tá? Então, para executar essa limpeza da sala de vacinação, o funcionário ele deve higienizar as mãos, organizar aí todos os materiais necessários, preparar a solução desinfetante para essa limpeza, proceder à limpeza de modo unidirecional, tá? Então, fazer a limpeza sempre numa única direção, não é comecei aqui, vou para ali, não, é sempre numa mesma direção, tá? E higienizar e guardar o material utilizado. A sala de vacina, tá, gente? Ela precisa ter uma boa funcionalidade. Então, ela requer, né, apresentar algumas especificidades, tá? Então, por exemplo, tamanho, portas e paredes, precisa ter um tamanho adequado. Então, a sala com área média a partir de 9 metros quadrados, tá? Então, pisos e paredes aí lisos, precisam ser laváveis e sem frestas, tá? Portas e janelas pintadas também com tinta lavável, teto com acabamento aí de resistência à lavagem, bancada de material que não seja poroso, tá? Para o preparo dos insumos aí durante esse procedimento. A pia para a lavagem dos materiais também precisa existir. Uma pia específica para a higienização das mãos precisa ser separada. Iluminação adequada dessa sala de vacina. É uma tomada exclusiva para cada equipamento. A gente vê muita gambiarra, não sei quantos tem para o computador. Então, é uma tomada para cada equipamento. Porque se queimar e perder a vacina é um prejuízo imenso para o município, tá? Equipamentos de refrigeração exclusivo, tá? Para o armazenamento desses imunobiológicos. Aí entra a rede de frios também nesse processo. Para o município que não tem aí condições de ter tantas câmaras aí frias, né? Tem a questão dos equipamentos de refrigeração protegidos também aí com relação à incidência da luz solar direta. Não pode de forma alguma, tá? Por conta do imunobiológico, para se preservar, né? O início do trabalho rotineiro aí da sala de vacinação, né? Ao iniciar as ações específicas de vacinação, então atentar, né, para esses requisitos, né, de verificar se a sala está limpa, se está em ordem, ligar o aparelho, né, de ar-condicionado, verificar essa temperatura. Então, o ar-condicionado da sala de vacina, ele não pode ser desligado, ligou, deixou lá eternamente, tá? Então, verificar a temperatura desses equipamentos de refrigeração, anotar no mapa de temperatura todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Mas eu só trabalho de segunda a sexta. Tem que ter uma equipe volante para fazer esse monitoramento nesse mapa, né, desses equipamentos, de tudo. Então, separar os cartões de controle das pessoas com vacinação aí aprazada, tá? Ou consultar o próprio sistema de informação mesmo, né? O CPNI, web, higienizar as mãos sempre, organizar a caixa térmica, né? Tem que se certificar, lógico, se está limpa. Avaliar o termômetro, avaliar as condições funcionais adequadas desse termômetro, a questão da retirada do equipamento de refrigeração as vacinas, né? Junto, tá? Com a questão dos diluentes. Então, caso tenha, conforme a demanda de cada unidade, aí, considerar também os aprazados para o dia, tá? Organizar as vacinas aí com seus respectivos diluentes na caixa térmica, tá? A temperatura, ela não pode, do interior, ela tem que ser mantida entre 2
e mais 2 e mais 8, vacina não pode ser congelada, se congelar perde, se passar de temperatura perde, é todo um processo, tá? Então, rotular as vacinas com a data de abertura e horário, respeitar o prazo de validade, tá? Após aberto, segundo as recomendações do laboratório produtor, organizar a mesa de trabalho com os impressos que são necessários ali para serem utilizados ou no dia ou no que for, tá? Posteriormente, a gente tem também a questão dos procedimentos em sala de vacina, porém, vocês vão estudar hoje a questão dos conceitos aplicados à vacinação e a questão da organização da nossa sala de vacina, certo? Para a nossa próxima aula, a gente entra nesse processo de a gente entra nesse outro capítulo aqui de procedimentos em sala de vacinação, certo? Para hoje é só. Não esqueçam, por favor, de assistir o outro vídeo também, os outros vídeos que eu deixei. Qualquer coisa eu vou estar disponível, tá? No ambiente virtual para vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima.